alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser
Boa noite a todos. Sejam... Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Milena. Boa noite, professor. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Boa noite. Todos os amigos. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos os amigos do chat. Olha, tá todo mundo aí já, que beleza. Tem bastante gente já. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa sala virtual de estudo aqui do IGESE, em parceria com a Rádio Web Fraternidade e Rede Amigo Espírita, o nosso irmão, né, nosso professor, nosso amigo, Otacílio Rangel, e também hoje com a participação da Milena Cóssio, a segunda parte, que a gente vai falar das leis humanas, né, Otacílio? Isso. Então, Otacílio, vamos à nossa prece inicial para começar os trabalhos? Vamos sim. Vamos buscar, nesse momento, as forças superiores da vida que emanam do coração amoroso de Deus e que é trazido para o nosso planeta por esse espírito angelical, amigo, que cuida de todos nós, nosso querido Mestre Jesus. Que essas forças espirituais nos alcancem a todos e nos ajude a termos calma, tranquilidade, paciência, bom ânimo, alegria de viver, para que possamos compartilhar da criação divina como trabalhadores do bem, como criaturas que buscando entender as leis espirituais que nos governam, buscando compreender as leis físicas que nos governam, possamos também, pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, melhorar o entendimento das leis humanas, dos direitos e deveres, que são, em última instância, as regras boas que ajudam a humanidade a viver como uma família espiritual em busca da plenitude. Querido Mestre Jesus, esteja conosco através dos teus mensageiros de amor e de bondade, que nos amparam e nos auxiliam em todo o esforço que fazemos para a construção das coisas boas que todos nós almejamos. Somos todos criaturas que desejamos ardentemente sermos felizes, mas ainda não sabemos, Senhor, com muita clareza, o que é felicidade. Ajude-nos a compreender as alegrias espirituais que devem movimentar todos os corações próximos da bondade divina, que possamos nós também, Senhor, nos aproximarmos cada vez mais da harmonia, do equilíbrio, da bondade, para que também possamos ser felizes. Abençoe a humanidade inteira, nossos irmãos. Que assim seja, Senhor. Então, hoje já temos aqui bastante amigos aqui, né, que nos acompanham, o Marcos, o Marcondes, a Luciana, a Diná, a Carmela, Daniel, Regina, Elisete, Robson, Marilda, Antônia, e mais alguns aí que eu vou colocando depois, aí senão a gente vai se alongar aqui na Taceira, porque tem bastante estudante aqui. Então... Na verdade, Ronaldo, nós fazemos e promovemos esse estudo em honra a esses companheiros, porque a doutrina espírita, para nós, representa o grande tesouro que a espiritualidade bondosa, sob o comando de Jesus, trouxe para o nosso planeta.
E esse tesouro tem que ser descoberto, desvendado, trocado em miúdos, para que todos nós possamos aproveitar dele. Então, nosso papel aqui é de aprendiz muito mais do que de professor, porque somos todos aprendizes a caminho, não é? Dos nossos objetivos maiores, que nós vamos descobrindo ao pouco, com o entendimento justamente dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Aliás, é a doutrina espírita que nos ajuda a compreender com acuidade, não é, as lições de Jesus. Nós temos as lições de Jesus há 2000 anos conosco, mas ainda não entendemos o significado profundo dessa mensagem que Jesus trouxe para nós. E a doutrina espírita levanta esse véu, né, do entendimento das coisas espirituais para que a gente possa compreender. E cada um de nós que suspende o véu num cantinho e enxerga um pouco, tem que anunciar para os outros, olha gente, olha aqui que a gente está vendo coisas melhores. Porque é assim que a gente tem que viver, como verdadeiros amigos e irmãos uns dos outros. Graças a Deus, Otacílio. Então, é em honra a eles, a Patrícia, o Luciano, a Josefa, o Marcos, o Marcondes, Márcia, não é, Leila, todo esse povo bonito que está aí acompanhando a gente. Eu já falei isso para você, eu sou muito grato a Deus, em primeiro lugar, também a você, a Ivana, né, o Igese, por essa oportunidade de estar trabalhando, né? Então, é muito gratificante. Então, a gente só tem que agradecer mesmo. Então, hoje, né, Milena, a gente vai dar continuidade um pouco do que a gente falou, mas eu queria gastar alguns minutinhos para fazer um resumo daquilo que a gente já tinha deixado, né, falado das reuniões, dos estudos anteriores. Nós falamos rapidamente sobre a ideia que a gente tem de universo e a sua evolução, desde a sua formação, como a gente compreende pela visão científica do momento, que certamente não é a última palavra, e certamente os homens vão compreendê-la com mais acuidade à medida que se desenvolve nos estudos. Aí falamos também rapidamente de uma estrela, como se forma, para que a gente possa ver a evolução da estrela como uma grande fábrica de estrutura atômica da matéria, para que essa estrutura atômica da matéria possa servir ao princípio inteligente que vai, não é, se ligar ao fluido cósmico para fazer um pré-corpo espiritual e, através desse corpo espiritual rudimentar, aglutinar sua volta as moléculas mais complexas, feita com a estrutura atômica da matéria, produzida no núcleo das estrelas, para que a gente possa ter um organismo de expressão dos primeiros impulsos do princípio inteligente na vida, formando os organismos celulares mais rudimentares e, a partir daí, começar a sua grande jornada evolutiva, não é, nos processos da especiação da vida material, até chegar à fase humana, onde esse princípio inteligente já sofisticado, com 2 corpinhos já preparado para ele, um de corpo fluídico feito de fluido cósmico e outro feito através da vida temporária na matéria, na vida física, nas diferentes espécies. Mas aí, ao chegar num ponto de desenvolvimento que ele consegue ter a consciência da sua própria individualidade, ele dá um salto de qualidade nesse processo evolutivo, tornando-se um espírito humano. E, a partir daí, começa a construir
através da experienciação nos processos da vida, um banco de memória de conhecimentos, para que ele então vá se harmonizando com a criação divina em tudo, para compreendendo as leis da vida, as leis da matéria, as leis dos processos de aglutinar-se uma vida corporal e sair dela através dos mecanismos cíclicos do nascer e morrer, não é? Experienciando em si mesmo a lei da reencarnação, vai então progredindo, aprendendo a viver em sociedade, formando núcleos cada vez mais sofisticados de vida, e aí definindo regras de comportamento social, criando leis que facilitem a vida em sociedade e aproximando, obviamente, com esse entendimento, das leis mais gerais promulgadas por Deus para tudo que existe. Então, essa é uma trajetória evolutiva linda. Então, para essa trajetória evolutiva, a gente teve que entender o mecanismo de entrar na vida material e sair dela como a lei da reencarnação. Então, uma das leis colaboradoras da lei de evolução é a lei da reencarnação. A outra lei que aparece como um recurso de desenvolvimento é a consciência da própria individualidade, que dá ao espírito a capacidade de escolha, a razão, o acesso consciente à sua memória. E por isso mesmo ele ganha o livre arbítrio, a capacidade de escolher as experiências que quer experimentar. Mas, para ele fazer isso sem complicar-se demasiado no processo evolutivo, uma lei nova vem em favor dele, chamada lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, ou lei de justiça divina, do jeito que a gente quiser chamar, para ser o norteador da concepção de que a experiência escolhida foi adequada ou não para o seu processo de desenvolvimento. E assim a gente vai entendendo que essas 4 leis, não é, para já o espírito humano, começa a ser, não é, todos os recursos do qual o ser conta para seguir a trajetória evolutiva. Então, nesse resumo rápido que a gente chegou até aqui, nós vamos continuar com o nosso estudo para detalhar cada uma dessas leis mais especificamente, para a gente ir compreendendo-as, para que a gente possa fazer como a gente faz com as leis da matéria. A gente aprende as leis da eletricidade e do magnetismo, a gente aprende as leis da mecânica, a gente aprende as leis da física quântica, não é? Da termodinâmica, da física estatística, das leis biológicas, para que a gente possa utilizá-las em benefício próprio, e a gente faz isso muito bem, criando uma vida material cada vez mais confortável. Mas a gente ainda não sabe, porque não compreende direito, as leis espirituais que nos governam, não é? que são as leis da vida de relação, que a gente possa, entendendo-as, também aprender a utilizá-las em nosso próprio benefício, para que a gente alcance aquilo que todo mundo deseja, ser feliz. Então, com esse resumo, eu te passo a palavra para você, para a gente comentar um pouco mais sobre as leis humanas e sobre as recomendações que Jesus fez para nós a respeito do respeito que a gente deve a essas leis humanas, com dar a César o que é de César, com reconciliar com o adversário enquanto está a caminho com ele, né, com a lei do perdão e assim por diante. Então, a palavra é sua por enquanto, você fala como você é hábil em fazer, porque você conhece bem as leis humanas, para que a gente possa conversar um pouco mais depois com os nossos amigos da janelinha.
Ah, professor, sabe que eu estava aqui quietinha e um pouco mais séria ali ouvindo, antes do professor sair da tela, ou vai ficar aqui com a gente? O professor decide, tá? Eu fico. Não fique, que hoje a gente vai conversar. Hoje foi um dia diferente. Aí o professor estava falando, a gente vai entendendo a grandiosidade da ferramenta que todos nós possuímos, que é a mediunidade. E aí a gente só entende quando a gente chega no trabalho. Por isso que nem o online é feito ao acaso, nem o online é feito de qualquer jeito. Tudo é mediunidade. Então, quando eu sentei aqui, eu fui estacionar o carro, né, professor? Eu estava em casa, mas me atrasei em casa. E aí, quando eu sentei aqui para entrar, quando eu entro, de imediato entra a música O Aprendiz. E aí a gente se emociona porque a gente entende assim, ei, não é você personalidade, não é animismo, é a mediunidade, são os espíritos, você é instrumento. E como a gente fica feliz disso? Porque há quanto tempo a gente esperava por um momento desse, ou há quanto tempo a gente vagou sem nenhuma direção encontrar. Então, a primeira coisa, eu me emociono muito com essa música O Aprendiz, porque a primeira vez que eu ouvi a música, embora ela já tenha um tempo de existência, foi lá em Goiânia, em um congresso espírita. Eu sentei, era a abertura do congresso, o professor vai lembrar, porque ele fez a palestra sobre a Gênese, né? Ele praticamente abriu o congresso, porque era o ano da Gênese, e aí entrou exatamente essa música, com as imagens do codificador Allan Kardec, e ali eu desabei. Eu falei assim, gente, se eu já começo o congresso chorando, imagina como é que eu vou terminar esse congresso. E aí me emocionei porque rever tudo isso, a gente lembra o que já viveu, e ao mesmo tempo, o tema de hoje, a nossa conversa, ele vem falar sobre aprendizado, não sobre punição. Então, quando nós observamos a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, como leis de nova oportunidade concedida pelo Pai, para que nós tentemos o aprendizado novamente, somos todos esse aprendiz. Como alguém, né, que busca seguir os passos do Mestre. Então, isso me emocionou. No segundo momento, professor, porque o professor começa falando, o Robson fala sobre sermos aprendizes, o professor fala sobre sermos todos aprendizes, e ao mesmo tempo, na condição do aprendiz, quando a gente aprende um pouquinho, a gente tem a obrigação de compartilhar. E aí eu falei, é essa a dinâmica do encontro de hoje. Somos todos aprendizes. E aí, dentro desse aprendizado, é óbvio, eu vou trazer um pouquinho da lei humana, muito pouco, e nós vamos mergulhar na lei divina, fazendo aquele paralelo que o professor pediu entre a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação e as leis humanas. Então, dentro dessa relação, para que a gente possa ver como é o nosso processo, que é muito mais aprendizado do que punição, eu trouxe 2 artigos que aparentemente eles não têm nada a ver um com o outro, mas eles vão servir só de exemplo. E dentro de um código, que é o código mais pesado, ele e o Código Penal e o Código de Processo Penal. Eles são 2 códigos pesados, e eu confesso que há um mito na faculdade de Direito que é assim, todo aluno entra e se apaixona pelo direito penal e quer ser penalista. E eu lhe confesso, professor, eu fiz ali arrastar dessas matérias. Eu fui ali, só eu sei. Quando eu terminei a faculdade, sabe qual foi o meu primeiro pensamento, professor? Eu pensei assim, meu Deus, eu não acredito que eu perdi madrugadas estudando processo penal e penal. Como é que eu sobrevivi a isso? Foi semelhante, agora o professor vai ficar chateado comigo. Quando eu terminei o ensino médio, eu falei assim, meu Deus, como é que eu sobrevivi à matemática e à física? E aí, esses 2 artigos, eles vão mostrar para a gente somente 2 pontos que eu pego da lei humana e a gente vai levar para a lei divina. Que são assim, dentro do direito penal, existem 2 tipos de normas, dentre, né, as demais, que elas vêm mostrar 2 possibilidades dentro do Código Penal. Então, esses 2 tipos que eu trouxe são, primeiro, as normas explicativas. O nome já está dizendo.
elas buscam explicar algum conceito. E a segunda forma de norma que existe dentro do Código Penal são as normas incriminadoras, perdão. As normas incriminadoras, o próprio nome ela já está falando. Ele já está falando, são aquelas que definem os crimes, as infrações e as penas. Então, dentro das normas explicativas, existe o artigo 327 do Código, e aí eu peguei qualquer um aleatório, apenas para mostrar para os amigos o exemplo, que ela vai definir quem é o funcionário público. E aí, a partir dessa definição, ela vai desenvolver o tema sobre os crimes que podem ser cometidos por funcionário público. Então, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. É importante a gente saber isso? Na noite de hoje, não. É só para eu mostrar para os amigos que o que há de sanção nessa norma, o que há de punição? Nada. Ela só veio explicar para o Código Penal, para o direito penal, para a lei brasileira, quem é o funcionário público, o que se considera o funcionário público. Ela vem explicar esse conceito. Já a norma incriminadora é aquela que vai definir o que é um crime e vai indicar a pena para esse crime. Aí eu peguei o artigo mais conhecido de todos nós, que é o 121. O 121 trata exatamente sobre homicídio, matar alguém. Então, ele define o crime, matar alguém, mas ele diz da punição. Qual é a punição para esse crime? E aí diz reclusão, e aí ele vai falando, o que também não é importante para a gente, definir a punição. O que eu quero dizer é o seguinte: no nosso direito, na nossa lei humana, e aí eu estou restrita à condição nossa de Brasil, nós vamos ter aquelas normas que visam explicar, orientar. No caso, eu peguei uma norma explicativa dentro do Código Penal. Mas nós vamos ter aquela norma que ela não visa educar absolutamente nada. Ela visa exatamente tratar a consequência, matar alguém. Eu estou dizendo qual é o crime e estou dizendo qual é a punição. De uma certa forma, sutilmente, ela acaba sendo também um pouco explicativa, mas ela não tem essa finalidade principal. Porque ela não é uma explicação total, ela é apenas, vamos dizer assim, eu vou conter essa determinada ação impondo uma punição. Ela não vem dizer por que matar alguém é um crime. Aí a gente, então, mergulha na lei divina. Por que nós não devemos tirar a vida de ninguém? Aí entra tudo aquilo que a gente já tem no campo moral, e no campo também religioso, e aí nós conseguimos definir por que eu não devo matar alguém. O que eu quero dizer com isso? O nosso direito à lei humana, hoje ela não tem uma finalidade principal, que é de explicar as coisas, que é de evitar pelo esclarecimento. Ela tem mais ou menos o objetivo de conter determinadas ações ou de punir quando aquelas ações indevidas já aconteceram. A lei divina não. A lei divina ela não tem um caráter punitivo. Ela tem um caráter exatamente de novas oportunidades para que nós possamos nos esclarecer. Percebam que o próprio sistema prisional que nós temos, embora o objetivo principal, aquele que está lá na teoria, que é exatamente da reeducação, de fazer com que o indivíduo, através do cumprimento da pena, tenha a oportunidade de aprender que aquele erro foi gravíssimo, possa passar por um processo de reeducação dentro do sistema prisional. Isso, na prática, na maior parte do sistema prisional, não acontece. É um sistema muito duro, muito cruel. A gente sabe disso. E eu não vou entrar em detalhes. Mas a pessoa matou alguém, como é que você... Não, a gente está buscando a visão do alto. A visão do alto é a seguinte: todos nós somos filhos do mesmo Pai e somos amparados pela sua misericórdia, mas não ficamos isentos da responsabilidade diante dos nossos atos. A diferença é que a lei humana ela tem esse limite de ação. E nós vimos na aula, na conversa da semana passada, que quanto maior for a evolução moral da sociedade, melhor será o seu sistema de lei humana. Porque mais próxima da visão da lei divina,
nós estaremos. Então, eu vou trazer um exemplo. Quando a gente perde muito tempo, eu não vou dizer que é perda de tempo, eu vou dizer que aos olhos da lei divina, a gente ainda engatinha em determinadas conversas. É fantástico, é formidável todo o trabalho de valorização da vida, principalmente no que é relacionado à questão do aborto. A gente sabe, é grandioso o trabalho. Mas agora a gente vai sair da nossa visão aqui humana e a gente vai buscar a visão mais ampla e espiritual. Se nós tivéssemos uma condição a nível de sociedade moral maior, a gente já nem estaria mais discutindo isso. Isso já seria um ponto pacífico. Quando eu discuto se eu não devo tirar a vida do ser, se aquele embrião já não é uma vida em formação, quando eu ainda estou engatinhando, conversando sobre isso, é porque a minha visão da lei divina, eu ainda estou engatinhando dentro disso. Principalmente nós espíritas, que não devemos ter dúvida absoluta. A doutrina espírita traz isso para a gente. Não existe negociação com isso. A doutrina espírita diz, somente em caso de risco, aquele espírito que já está encarnado há mais tempo. E por uma lógica, só isso. Fora isso, meus irmãos, dentro da lei de reencarnação, ainda que tenha acontecido de forma sofrida para uma das partes, o meu sofrimento, vamos imaginar que fosse uma gestação por conta de um estupro. O meu sofrimento não justifica eu tirar a oportunidade de reencarnação do outro. Aí eu estou misturando a minha dor, fazendo com que o outro sofra. Então, vejam, quando a gente fica discutindo ainda muito isso, é porque a nossa sociedade ainda tem um grau de maturidade diante da lei divina que engatinha, que ainda não firmou isso dentro desse exemplo que eu estou trazendo para os irmãos. Se eu entendo sobre a lei de causa e efeito não como uma lei punitiva, porque eu fiz, eu tenho que pagar. Vocês sabem que a gente está semelhante aos irmãos que têm medo do inferno, né? Mesmo tendo o céu e o inferno, né, professor? Por quê? Quando eu digo assim, não, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo da lei de causa e efeito. Então, eu ainda não estou agindo dentro daquilo que eu comecei falando, porque eu entendi, porque a norma para mim veio com uma explicação. Eu estou agindo por medo da punição. Já imaginou se eu deixasse hoje de matar alguém porque eu tenho medo de ser presa? Eu não tenho o valor de valorização da vida fixo e conquistado em espírito. Eu tenho medo de uma punição. Mas se eu entendo que a oportunidade da minha encarnação ela é tão sagrada quanto a oportunidade da reencarnação do próximo, eu não estou nem preocupada com a sanção, simplesmente não passa pela minha cabeça tirar a vida do outro. Então vejam a diferença. E nós, enquanto espíritas, durante muito tempo, nós nos escondemos atrás da lei de causa e efeito nesse sentido. Minha vida hoje ela é assim porque no passado eu devo ter feito tal coisa. Fulano é meu karma. O professor Otacílio é meu karma positivo. Não é assim, professor? A gente tende a achar que karma é algo sempre pesado. Quando eu tenho essa oportunidade de estar aqui conversando com o professor, nossa, eu me emociono cada vez que eu sento aqui. Antes eu me emociono, porque é aquilo que eu comecei falando. Há quanto tempo eu vagava por aí sem essa oportunidade? E aí o professor, na construção da nossa conversa, ele começou falando das primeiras aulas, ele foi fazendo um resumo, e ele foi trazendo exatamente tudo aquilo que ele estudou, as estrelas. Aí eu fui lembrando daquele gráfico maravilhoso que o professor foi trazendo, quanto mais explicando a teoria do Big Bang para a gente. E aí que eu vou falar com as minhas palavras, tá, professor? Depois o senhor se desespera aí, porque eu não entendi. Quanto mais se afasta, mais se aproxima, e aquele gráfico foi maravilhoso. Então, quanto mais a gente acha que está se afastando, a gente está se aproximando, né, do Criador. Então, por que o professor foi trazendo essa construção? Porque quando eu sei que eu não sou só esse corpo físico, mas que eu estou fazendo parte de um universo que é pensado por uma inteligência superior, a gente tem firmeza maior nas decisões. O sim, sim, o não, não, como Jesus nos ensina. A gente passa a entender que karma,
Quando a gente diz assim, é o karma, é a ação e reação. De que forma? Se eu amo, eu vou receber o amor. Se eu trabalho, eu vou receber os frutos do trabalho. Mas isso não depende do meu próximo. Depende apenas de mim. Mas eu amo muitas pessoas e eu não tenho o mesmo retorno. É porque aí nós não estamos no amor verdadeiro. Nós estamos no amor da barganha. É quando eu quero algo em troca, eu quero uma obrigação do outro comigo. E o amor, o que nós recebemos em troca quando nós amamos, é a sensação de amarmos. É a sensação de entregarmos a nossa vida pelo outro, pelo próximo, de entregarmos a nossa vida pela causa do Evangelho. Então, é o viver a lei de forma que eu entendo. Quando eu entendo, eu sei o caminho correto a ser seguido e eu me esforço. Mas se eu não consigo, eu sei que Deus não é um pai de punição. Ele é um pai de novas oportunidades. Então, ao invés de eu ter medo da lei de causa e efeito, eu tenho que me apaixonar pela lei de causa e efeito. Porque não fosse a lei de causa e efeito, quando é que nós começaríamos a ser moldados? Então, vamos imaginar, dentro de um exemplo rapidamente, eu sou alguém que nessa vida... Gente, é só um exemplo, porque às vezes a gente acha que todos os casos que a gente observa se enquadram a esse exemplo. Vamos imaginar que eu sou alguém que, de repente, eu cometi o suicídio. E aí eu voltei, retornei, passei aquele período todo que a gente já conhece, né, das perturbações. Um dia, chegou o momento da nova reencarnação. Pela lei de causa e efeito, não é que eu vou ter um corpo limitado porque eu cometi o suicídio. Olha como é a misericórdia do Pai. Vamos limitar um pouco para que ela não cometa novamente esse erro e entenda a valorização de estar na matéria. Olha como é diferente. É igual o adolescente que quer sair, ele completou lá seus 15 anos, aí acha que já sabe tudo. E o pai e a mãe estão desesperados, porque ele quer ir a uma festa que começa meia-noite. E o pai diz assim, não, você não vai, porque você tem só 15 anos. O pai está punindo? Não, está segurando para que ele não vá para os riscos de uma vida noturna diante da sua imaturidade e inexperiência ainda. Olha como é diferente. E aí aquele pai vai soltando aos pouquinhos, vai sofrendo ali, né, naquele soltar aos pouquinhos. A professora Tassiro viveu isso, né, professor? Só o professor sabe, né? Vai soltando aos pouquinhos a partir do momento que o espírito vai mostrando a maturidade necessária. Então, o pai, muito antes de ser alguém que pune, ele é alguém que nos ampara e vai testando as nossas potencialidades gradativamente. Na minha profissão, e aí eu compartilho com vocês, infelizmente, a maior parte dos casos que chega para que eu possa atuar é exatamente quando a situação equivocada já aconteceu. E aí a gente precisa resolver. Quando, na verdade, agora eu vou dar um tiro bem no meu pé, professor. Expressão popular. Qual é a expressão popular? Dia glorioso será o dia que nós não tivermos mais a necessidade de operadores de direito. Porque é sinal de que nós já conseguimos resolver todo e qualquer conflito sozinhos, ou já não criamos mais conflitos. Dia grandioso será o dia que nós valorizarmos, e aí eu chego aonde o professor, né, começou. Eu não consigo tirar o professor quando eu falo com um amigo, sabe por quê? Dia grandioso será quando nós valorizarmos a posição do professor. Porque nós não estamos aqui para chegar ao conflito, nós estamos aqui para aprender. Então, que nós possamos exatamente grudar nos professores que nos ensinam todos os dias como ser e como não ser, o que fazer e o que não fazer, para que tenhamos autonomia diante de todas as circunstâncias da nossa vida. 1000 vezes procurar um professor na época certa, no verão da nossa vida, do que procurar o advogado no inverno da nossa vida. 1000 vezes procurar aquele que vai elucidar as nossas mentes, que vai explicar, do que procurarmos a lei que vai punir as nossas ações. Punir em que sentido? Que vai dizer, olha, você errou, e agora você vai ter que reiniciar dessa forma.
Então, se eu atento mais para as leis que me cercam, principalmente não é só intelectualizar a lei divina, mas é sentir a lei divina. É se emocionar com cada descoberta e é compartilhar com alegria cada descoberta, porque às vezes a gente não sabe, uma ação que a gente tem, ela vai se propagar, uma boa ação, para aquele que estava do lado, para um observador que a gente nem viu que estava observando, uma fala no momento oportuno, que seja construtiva, vai tocar um coração, assim como o nosso foi tocado e continua sendo tocado todos os dias. Então, que nós olhemos tanto para a lei da reencarnação, que é uma lei de nova oportunidade, quanto a lei de causa e efeito, que é uma lei de aprendizado. Então, se hoje, nas condições que eu estou, eu tenho as minhas dificuldades, que eu não olhe como punição, mas que eu olhe assim, no passado eu não aprendi, estou tentando aprender agora de novo. E que possamos agradecer, porque não andamos por aí igual os zumbis, nós andamos com a lucidez do porquê estamos aqui e o que devemos fazer. Basta só um pouquinho mais de vontade, firmeza de propósito, para que tenhamos êxito na nossa encarnação. É isso. Muito bom, muito legal. Eu me lembrei de uma coisa muito interessante quando você estava citando, não é, o exemplo do pai com o filho, que às vezes impede, né, o filho de ir para a festa que ele quer por causa do risco da imaturidade. Eu me lembrei de uma frase de Jesus que é muito pouco compreendida ainda por nós. Se tua mão, ou teu olho, ou teu pé for motivo de escândalo, arranca-o e joga longe de ti, porque é preferível entreis na vida sem a mão, sem o olho ou sem o pé, do que entrar na vida perfeito e perdê-la toda, né? Para tirar a figura do inferno. É muito interessante isso, porque quando Jesus diz isso, ele não está dizendo que se você usou o seu braço para matar alguém, você vai ter que nascer aleijado. Não é? Ele diz, é preferível. Mas entre o preferível e o desejável, há uma grande distância. Porque é desejável que você nasça perfeito e agora utilize o braço, a mão, o olho, o pé, o que for, para o bem de todos. Então, ao invés de você perder o braço, nasça com ele e vira um bom cirurgião para salvar a vida. Vai ser um bom cabeleireiro para cortar o cabelo com carinho e atenção das pessoas. Vai trabalhar na lavoura usando a sua mão, o seu braço, para criar alimentos para as outras pessoas. Isso é o desejável, mas é preferível, é porque nós ainda não temos a coragem de enfrentar de novo a possibilidade de agir de maneira agressiva. Então, para a gente não cometer um erro mais grave, é preferível não ter um instrumento para fazer isso. Então, a gente vê nesse ensinamento de Jesus, não é, como a misericórdia divina está junto com a lei de causa e efeito. Que é exatamente isso, meu filho, não vai na festa agora, porque você não sabe se você vai dar conta de suportar as provocações que você vai encontrar em face da sua pouca maturidade. Mas a gente, quando quer, a gente quer, não é? E aí a gente experiencia, e aí tem que aprender com os resultados da experiência. O professor sabe quando eu era adolescente, agora eu tenho sobrinhos quase adolescentes, né? Minha sobrinha ontem fez 9 anos, meu sobrinho hoje está fazendo 10 anos, eles têm diferença de 1 ano um para o outro, 1 ano e 1 dia. E aí eu fico olhando hoje com eles. Quando eu era adolescente, eu dizia para o meu pai,
Ai, você marca muito em cima, você é muito protetor. Hoje eu olho para o meu pai e digo assim, se eu fosse mãe, e vendo meus sobrinhos, né, eu acho que eu ia ser pior, sabe? Eu digo para ele. Porque dentro disso, quando eu entrei na fase da adolescência e comecei a dizer, eu quero ir ali, eu quero ir aqui, primeiro meu pai disse, não, você não vai. Você não tem maturidade para isso ainda. E aí ele começou a conversar. Você sabe que às vezes colocam coisa na bebida da pessoa e a pessoa não vê? Aquela coisa que todo pai conversa. E aí eu sempre assim, né, dizendo para ele, não, mas eu sou esperta, eu cuido do meu copo, eu nem bebo nada e não sei o quê. Aí ele, então tá, minha filha. Aí meu pai sempre diz assim, professor, você viverá. Ele só fala isso, você viverá. Aí um belo dia a gente estava em um restaurante, ele pegou parte da comida dele e tacou dentro do meu copo de suco, ou de refrigerante na época, eu não lembro. E eu não vi. Quando eu peguei meu copo para beber, eu vi aquilo lá dentro. E eu falei assim, meu Deus, quem colocou isso aqui? Aí ele, tá vendo como você não tem maturidade ainda? Eu coloquei aí, tô aqui do seu lado e você não viu. Aí eu... Naquele momento a gente não pensa assim, nossa, eu sou imatura. Naquele momento a gente pensa assim, perdi para o meu pai. A gente é muito vaidoso, né? Olha, a gente tem umas vergonhas. Foi mais esperto do que eu. Filho passa umas vergonhas. E aí, num segundo momento, já ali os 18 anos, enfim, quando eu chegava e dizia assim, eu vou a tal lugar. Meu pai começou a dizer assim, bom, se você decidiu, então você sabe ir, você sabe voltar, não precisa de mim. Aí, naquele momento, eu dizia assim, ele sempre usou assim, responsabilidade é somente sua de qualquer coisa que acontecer. E aí ele ainda brincava dizendo assim, se der polícia, nem me telefona. Só que ele sempre foi de muita palavra. Na hora que ele jogava a responsabilidade para cima de mim, adivinha o que acontecia, professor? Eu pensava assim, acho melhor ficar em casa lendo um livro. E aí eu ainda, já espírita, né, eu dizia assim, ele deve estar tendo alguma visão, alguma premonição, isso é mediunidade. Então, o que eu quero dizer? É que, na verdade, o amor do pai é nesse sentido. Se teu olho for motivo de escândalo, foi o que o professor falou. É melhor que, então, ele seja arrancado. Se a sua mão for motivo de queda, é melhor que, então, você não a tenha. Não é no sentido de não ter o braço, ou de não ter a visão, é no sentido de você não ter a oportunidade de fracassar. Então, olha, é certo que vai fracassar. Então, vamos segurar. Vamos mostrar de outra forma essa fraqueza para que ela não foque no fracasso, mas foque na causa do fracasso, que é a fraqueza moral que nós possuímos. Então, qual é a nossa fraqueza? No exemplo que eu trouxe, na brincadeira com meu pai, que é o ensino de toda a vida, é a soberba da juventude. A gente achar que a gente sabe tudo, que não tem nada para aprender com o outro, e é aí que a gente fracassa na juventude. Então, se a gente escuta mais, se a gente observa mais, a gente erra menos. Aí precisa a gente sair dos 15, dos 20, para a gente começar a entender o que o pai e a mãe dizem para a gente. Mas isso não deixa de ser a oportunidade de ter a experiência, acumular a experiência, né? Porque é assim mesmo. A gente, quando quer, o direito de querer é um direito forte na gente, né? Mas tem que ser, porque é o direito que nos impulsiona. Eu diria que esse direito de querer, ele tem por trás a impulsão da lei de evolução, não é? Porque a prudência, ela só vai chegando depois que você acumula experiências e pensa nas diferentes possibilidades que as coisas podem acontecer. E aí, então, você usa a prudência, não é? Mas antes de a gente conseguir isso, é natural que a gente vá pelo caminho da experienciação. E eu diria que no mundo na fase primitiva, a gente vive de experienciação, porque a gente ainda não sabe, está aprendendo, não é? É natural que você acumule, por isso é que você precisa
dos processos repetitivos, porque do mesmo jeito que a gente precisou dos processos repetitivos na fase animal para criar o banco de memória que a gente chama de instinto, que nos dá a resposta de autoproteção automaticamente, não é? A gente precisa, na fase da consciência, de adquirir um banco de informações suficientes para a gente pensar nas diferentes possibilidades e aí agir, fazer um querer direcionado. Então, isso faz parte do processo evolutivo. Por isso que os mundos existem na fase primitiva, na fase de expiações e provas, para depois entrar num processo de regeneração. Porque o processo de regeneração já implica que o indivíduo que passa a viver no mundo de regeneração já tem experiências suficientes para poder usar o querer com a prudência, porque já tem muita informação acumulada. Então, ele passa a ser aí o guia, vamos dizer assim, consciente, né, da própria evolução. Enquanto a gente não adquire esses recursos, a gente precisa das experiências do erro e do acerto para saber escolher o acerto. Então, isso a gente devia, não é, tomar com naturalidade. O que significa, que não significa justificar os erros cometidos. Isso é outra coisa. Eu costumo usar uma frase que eu não sei onde eu inventei, né? Eu achava que era uma frase do André Luiz, mas eu tive um amigo que falou, não, eu procurei toda a obra do André Luiz e não achei. Então deve ser do Emmanuel. Eu sei que a gente está procurando a fonte dessa frase, mas eu acho ela muito significativa. Quem erra com vontade de acertar, não erra, aprende. Isso faz um sentido muito importante para a gente, porque senão a gente, com medo de errar, também não faz nada, não é? Que é o lado negativo da coisa, porque a gente deixa de ser a gente. Então, a gente tem que ter coragem de agir, de tomar decisões e de assumir as responsabilidades das decisões tomadas. Se ela foi equivocada, fazer aquilo que Jesus ensina para a gente também, que ele ensina para a gente fazer isso em vida, né? Reconcilia com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Senão, quer dizer, se você reconcilia, você resolve o problema. Se você não reconcilia, senão, serás entregue ao juiz. O juiz te julgará e te entregará ao oficial de justiça. E o oficial de justiça ao carcereiro e pagarás até o último centavo. Isso é expiação. A gente não precisa passar pela expiação se quando a gente comete o equívoco, a gente reconcilia em tempo. Então, a gente vê outra vez, né, que muitas vezes as leis humanas, infelizmente, não têm esse propósito. Porque, às vezes, o indivíduo, numa experiência de descontrole, ele comete um crime. Não é? E ele vai ser punido por isso. Mas eu diria que só o fato dele reconhecer que cometeu e sofrer com aquilo, porque tira dele a tranquilidade, ele já está pagando as contas, porque ele já está a caminho do processo de tentar se reconciliar. Não é? Quando o indivíduo não tem essa consciência, ele mata um, depois mata outro, que acha que matar faz parte da vida. Tem algumas pessoas que ficam parados nessas experiências. Então, essa tem que ser impedida de continuar matando. Então, é expiação.
porque senão ele se compromete mais com a própria consciência, porque o grande juiz que Jesus coloca nessa frase, serás entregue ao juiz, o juiz não é ninguém, é a sua própria consciência. E a gente, como é duro para julgar os outros, a gente é mais duro ainda para julgar a si próprio. Então, a gente também não se perdoa até pagar a última conta, até se sentir liberto daquele ato que a gente achou que foi profundamente equivocado. Então, a expiação serve para a gente ficar em paz com a gente, para a gente se reencontrar. Ela tem um papel importante. Às vezes, a gente é tardio nesse reencontro consigo próprio, então Deus permite que aqueles que foram prejudicados pelo nosso equívoco, se não nos perdoou, venha nos cobrar, para que a gente possa andar de novo com ele, lembrar o que fez e procurar reconciliação, mesmo que tardia. Aí os processos obsessivos todos, né, fazem parte desse conjunto de problemas que a humanidade como um todo sofre. E eu acho interessante, professor, porque até nesse processo de despertar da consciência, a gente observa a misericórdia divina, porque os irmãos eles vão despertando para a realidade do erro, nós vamos despertando, e quando eu falo os irmãos, na minha mente vieram aqueles casos de crimes muito graves, que aos nossos olhos a gente entende, crimes contra a humanidade, enfim, né? A gente tem aí o rol dos espíritos que a gente conhece na história da humanidade. Mas no nosso convívio também, quando nós identificamos um erro gravíssimo e a gente percebe assim, nossa, a pessoa não tem consciência do erro que ela cometeu. Quantas vezes a gente diz assim, né? Se eu tivesse cometido um erro desse, eu não aguentaria de remorso. Mas até nisso, a misericórdia divina, a gente observa que a consciência da pessoa que comete um erro gravíssimo daquele espírito, ela não desperta, eu errei, e no minuto seguinte eu despertei para o erro que eu cometi. Vai acontecendo gradativamente no processo da expiação, que a gente entende que é a punição no primeiro momento, mas é essa contenção que o professor trouxe para a gente. Então, nessa contenção, vida após vida, aquele espírito vai sendo moldado e lá na frente, quando ele adquire a maturidade certa, ao mesmo tempo em que ele já expiou, quando ele vai expiando, já passou todo aquele processo maior de expiação, lá na frente ele toma consciência, mas aí boa parte daquela expiação já aconteceu. Olha a dinâmica, olha só a misericórdia. Porque se eu no dia seguinte, né, dentro do tempo humano, eu assim, conquistasse a consciência total do erro gravíssimo cometido no dia anterior, nós não suportaríamos o choque de consciência e enfim, muito interessante a misericórdia divina quando a gente para observar nesse sentido. Isso aí. Vamos ver o que os nossos amigos do chat estão trazendo aí para nós. Ronaldo, eu fui falar seu nome, eu falei o Robson. Na hora que o Robson... Eu estava esperando você entrar. Eu pensei que era o Robson do comentário ali. Não, o Robson, o Binho. Ele entrou na hora. E ao invés de falar Ronaldo, eu falei Robson. Imagina. Porque quando você começou e você colocou a música, naquele momento ali eu percebi, estava tudo costuradinho pela espiritualidade, não por nós. Então, gratidão, amigo. Então, vamos lá. Para você, Milena, o Ricardo, ele faz uma pergunta aqui em duas partes. Milena, as leis humanas são inspiradas nas leis divinas. Nossas condições de colocá-las em prática na vida encarnada são parâmetros para a espiritualidade ver como estão evoluindo rumo às bem-aventuranças para que tenhamos condições de estarmos em planos mais altos quando desencarnarmos? Esse é o Ricardo. Oi, Ricardo. Eu não seria propriamente essa dinâmica toda para que a espiritualidade pudesse ver, mas eu entendi a tua pergunta. Nós vamos demonstrando, né, é como se fosse uma constatação de um fato.
a nossa evolução. E dentro da nossa capacidade de percepção, nós vamos recebendo toda a atuação da espiritualidade, dos benfeitores, na medida do que a gente é capaz de receber. Então, eles vão trabalhando, é igual a professora numa sala de aula, ela tem um currículo a cumprir, mas ela vai cumprindo aquele currículo com os alunos na medida da capacidade deles de absorver. Então, uma turma nunca vai ser igual à outra, uma turma assimila com determinada didática, mais fácil. A outra vai mais facilmente se desenvolver com outro tipo de didática. E assim ao longo da nossa história, né, da história da humanidade. Professor. É verdade isso. Esse exemplo da classe é muito bom. Você sabe, na minha vida profissional de professor, eu tive uma única classe que praticamente todos os 20 e poucos alunos, que foram meus alunos, se tornaram cientistas. É incrível isso. Foi para mim uma experiência assim, única, né? Porque geralmente você dá aula para muitos alunos, alguns vão, outros mudam, seguem caminho. Na verdade, nessa turma, um deles deixou porque ele gostava mais de esporte. Mas foi praticamente esse. Teve um outro que parece que também procurou uma outra direção depois de formado. Mas os outros, a grande maioria, que é uma coisa rara, se tornaram cientistas e estão todos eles trabalhando nas universidades brasileiras, contribuindo para que a física, porque era uma turma de física, não é, progredisse no Brasil. Inclusive alguns em destaque especiais, né, que para minha alegria, né, porque quando um aluno supera o professor, a gente bate palma. É incrível, professor. É muito interessante. Cada classe, cada turma, cada pessoa, na verdade, é uma pessoa, um mundo à parte. E a gente não pode prever, né, e nem julgar, porque a gente não sabe que tipo de mudança o indivíduo está apto a fazer nele mesmo. Então, por isso, né, que a gente também tem que ter esse cuidado nos direitos e deveres de cidadão, a gente respeitar os direitos dos outros e, às vezes, até abrir mão dos nossos direitos em favor deles, para que a gente não crie dificuldades maiores. Foi o que Jesus fez, né? Na verdade, Jesus abriu mão de cidadão humano, ele nunca pediu que fosse feita justiça com ele. Ele submeteu porque queria mostrar que a justiça divina era muito mais completa e grandiosa do que qualquer ação humana ainda pobre, porque a gente ainda vive num mundo em que a humanidade não tem essa visão da realidade espiritual com a amplitude que precisa. Então, é muito importante a gente fazer isso. Eu acho que o espírito, né, essa é uma das coisas que a gente observa na doutrina, um espírito, quanto mais evoluído mais ele respeita o direito de livre-arbítrio dos outros, por mais atrasado que sejam. Então vamos lá, professor. Tem mais Ronaldo, uma pergunta. sai não, fica aí, filho. Não, mas é bom deixar vocês dois assim na tela, vocês ficam dialogando ali. Você vai e volta. E eu fico aqui só aprendendo. O Daniel Rosa pergunta: pela influência das pessoas de bem que legislam a reforma das leis humanas, haveremos de ter o cumprimento dos direitos e deveres iguais para todos, sem privilégio ou exceção, cumprindo a lei natural? Com certeza, Ronaldo. A questão é, a gente confunde, né? A pessoa de bem, aí a gente vai lá para o homem de bem, para o bom espírita, é aquele que se esforça, né, por ser melhor, por conter as suas más inclinações.
A gente precisa saber se hoje, nós, enquanto sociedade, se nós estamos nessa vibração. Então, muitas vezes nós queremos, mas nós somos meio morno. Então, é aquilo, é um pouco mais de firmeza. Por exemplo, quando a gente vê uma questão, quer ver um termômetro? Quando a gente vê uma questão jurídica sendo falada na mídia, a gente procura se informar buscando a fonte correta ou no que o A, o B ou o C disse. Quando a gente fala no momento aí de tanta fake news, né, na verdade, eu não vejo como fake news, eu vejo como relacionamento normal desde sempre, só que hoje é mais fácil porque tem a rede social. Mas antes, quando não tinha rede social, era assim, olha, eu falei com o professor Otacílio e ele me disse isso. Aí o professor... Eu disse e me disse, né? Eu disse e me disse. Só que aí o professor me disse a equação certinha do problema de física. Quando aí eu fui passar para um colega, eu já disse colocando a minha visão. É fake news? Não, não é fake news, só que eu coloquei o que eu acho. No que eu acho, não é a verdade que foi a equação falada pelo professor Otacílio. Então, quando a gente busca a orientação correta, e hoje a gente tem a facilidade da internet, tudo que a gente quiser saber, a gente sabe, se a gente investigar, fica mais fácil. Por que eu estou falando isso? Porque ajuda o nosso pensar, a evolução do nosso pensamento, nosso grau de instrução, ajuda exatamente a conter qualquer excesso que venha a acontecer por aqueles que hoje dominam ali a questão da lei, no nosso caso legislativo, o cumprimento da lei, a execução, a gente vai lá para o judiciário. Mas se eu não sei, se eu fico alheio, e aí eu só me informo pelo disse-me-disse, qualquer paixão, qualquer um que esteja envolvido por uma paixão humana, usa a lei a seu favor, e aí distorce. Então, na medida que a gente evolui nesse entendimento, é certo que o cumprimento da lei e a própria elaboração da lei, ela vai ser mais próxima da lei natural. Então, tudo, olha o que é bom da doutrina espírita e que é apaixonante. Não dá para a gente fugir da nossa responsabilidade. Ah, mas eu deixei de fazer porque... Não, é o tribunal da verdade, professor. Quando a gente desencarna, lembra daqueles tribunais? Então, aí eu vou estar diante do tribunal da verdade. Ah, mas eu fiz isso porque naquele dia o meu irmão falou que eu poderia... Problema do seu irmão, você fez porque você quis. Aí vamos para a justiça. Qual é a expiação, qual é a prova? A lei de causa e efeito. E vamos para a misericórdia. O Pai vai te conceder uma nova oportunidade para tentar acertar. Aliás, uma vez eu li num dos livros do Manuel Filomeno de Miranda, eu não vou lembrar qual, mas, se não me engano, é aquele que fala sobre o trabalho do Eurípides Barçanufo. Eu não vou lembrar o título. E que ele fala, né, que ele construiu lá no mundo espiritual um sanatório só para cuidar dos espíritas falidos. Mas é interessante porque 2 espíritos que trabalhavam ali naquela equipe já ansiavam buscar um mundo maior, um mundo melhor do que a Terra, porque eles já eram espíritos realmente que já tinham conquistado grandes recursos de evolução e estariam praticamente prontos realmente para ir para um mundo melhor. E aí os 2 consultaram, então, o instrutor deles, o espírito com que eles trabalhavam, se eles já podiam fazer isso. Aí o espírito diz assim: então vamos fazer uma recapitulação das vidas que vocês tiveram na Terra para vocês descobrirem se vocês devem alguma coisa para a Mãe Terra. Se vocês não deverem nada para ela, vocês podem ir para um mundo melhor. E aí, nessa recapitulação, eles ainda tinham algumas coisas que eles deviam para a Mãe Terra. Então, tiveram que reencarnar mais uma vez para acertar contas com esse pequeno equívoco que ficou lá esquecido, para que eles, então, pudessem livres irem para um mundo melhor. Então, é isso mesmo, né? Tem um tribunal da verdade. Esse tribunal da verdade está dentro da nossa própria memória, da nossa própria consciência. Por isso, ter consciência
da nossa própria história, é um passo importante no processo de evolução que a gente vai adquirindo. No mundo de regeneração, a gente vai fazendo isso mais depressa. E, claramente, no mundo de regeneração, a gente vai poder lembrar de muitas vidas espirituais que a gente já teve, especialmente aquelas que nos incomodam, porque nos deixam ainda a consciência, não é? Necessitando de um pequeno reajuste. Então, é muito bonito a gente entender a lei de evolução, não é? Com todos esses parâmetros das oportunidades de volta que a reencarnação oferece, e eu interpreto a lei da reencarnação como a lei do perdão divino. Porque perdoar não é tirar a culpa, é dar a oportunidade de consertar. Não é? Que eu acho que isso é importante, a coisa mais importante que a gente precisa entender no perdão. Então, para a gente perdoar mesmo, a gente tem que dar ao indivíduo que falhou com a gente a oportunidade de conviver com a gente para que ele tenha a chance de não errar mais com a gente. Mas se errar, a gente está pronto para dar uma nova chance, né? Porque tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Então, é muito importante a gente compreender as leis espirituais como leis de felicidade. São leis de construção de felicidade. As leis divinas são leis de construção de felicidade. Se a gente não entender isso, a gente vai ficar fazendo negócio com o mundo espiritual até hoje. Fazendo promessa, meu Deus, se eu ficar livre disso, né, eu prometo que vou fazer aquilo. Quer dizer, isso tem que acabar na nossa cabeça. Deus, quando eu falo isso, tem muitas pessoas que ficam chocadas. Deus não dá graça a ninguém, porque Ele é provedor, é o soberano provedor. Portanto, não tem falta de nada para nós. O que Ele vai nos dar? A oportunidade, e essa a gente tem, porque faz parte das leis, da gente se recompor diante daquilo que a gente precisa aprender direito, que é aprender a estar em harmonia com as leis espirituais que nos governam. Porque felicidade não é ter, é estar em harmonia com as leis espirituais que nos governam. Veja que o conceito até de felicidade que a gente quer vai mudando com a compreensão das leis divinas. E quando a gente ama, né, professor, duas coisas acontecem. A gente quer evitar errar com quem a gente ama, e o outro, se erra, nós nos preocupamos com o outro porque amamos o outro e sabemos da dor e do sofrimento que o erro causa. Então, por isso que o amor é o remédio maior para qualquer situação. Porque se você ama, você ultrapassa toda e qualquer barreira, por maior que seja o seu erro, você vai procurar melhorar porque você ama o próximo. Mas se o próximo erra, você vai tentar também estar junto na recuperação, porque você ama. E é simples, é ponto assim. Eu não discordo de nada disso, mas eu tenho uma dificuldade com isso, Milena, muito grande, porque eu não sei amar. Amar não é uma coisa que me parece trivial, não é? E eu não sei amar, quer dizer, porque é diferente, você trata uma pessoa que você conviveu muito tempo e aprende a gostar dela, diferente de uma pessoa que é estranha, que você tem que amar igualmente, mas ainda não aprendeu a fazer isso com aquela pessoa. Então, eu entendo que para nós, no mundo de expiações e provas, o servir é de mais importância imediata do que dizer amar. Porque dizer e fazer amar não é uma coisa tão simples. Mas servir é. Eu costumo, né, lembrar isso, porque eu aprendi isso com o meu neto de 4 anos. Porque ele falava para o pai dele e para mim, que sou avô, falava, papai, eu te amo, vovô, eu te amo. E eu perguntei para ele, Felipe, o que é amar? O que é amor?
ele parou, ficou quietinho assim um pouquinho, pensando, né? A cabecinha dele girando lá dentro, ele falou assim: amar é cuidar. Agora veja como é prático para a criança. Quem cuida da criança ama a criança, na visão dela. Porque a gente ainda não tem o significado desse amor que a veneranda lá de Nosso Lar tem, né? Que a Cipriana, que o André Luiz apresenta lá, chega lá e dobra um espírito com o amor dela, sem fazer esforço nenhum. A gente não tem esse sentimento. Mas a gente sabe cuidar e sabe servir. E é através do cuidar e do servir que a gente vai desenvolver a capacidade de amar. Então, eu concordo plenamente, eu gosto de ouvir, e eu acho que as mulheres são especiais nisso, porque elas sabem amar melhor do que os homens, talvez, e o amor realmente resolve os problemas. Mas quando a gente tem, quando a gente não tem, a gente tem que ter a compaixão. A gente tem que colocar no lugar do outro e tentar sentir a dificuldade dele e fazer algo por ele. Então, a gente cuida, a gente serve. E com isso a gente vai crescendo. Professor, eu senti aqui uma coisa que eu vou compartilhar com o senhor, com um amigo. Não sabendo, foi sabendo. Porque exatamente, dentro do que o professor falou, a gente engatinha no amar. Mas quando a gente cuida, quando a gente se preocupa, quando a gente faz questão de estar presente, ainda que ausente, a pessoa não está te vendo, mas você está presente na vida dela, você está preocupada, você está acompanhando. É o amor que a gente vai exercitando dentro do que a gente já consegue e vai gradativamente se aperfeiçoando. Então, assim, o professor, na verdade, deu uma declaração de amor e aparentemente disse não saber. Mas tudo bem. Pode ser. Mas tá bom. Tem mais alguma pergunta aí, Ronaldo? Não, tem algumas colocações aqui sobre aquilo que você falou lá dos seus alunos, né? E o Marcos de Minas Gerais colocou aqui: sou físico e consegui 3 até hoje. Eu já fiquei todo lisonjeado, imagine 20. E a Daniele colocou: isso é com incrível o tempo, mesmo, professor. Marcos, vai acumulando tempo. E a Daniela colocou: incrível mesmo, professor, mas infelizmente o Brasil não gosta muito de ciência, pois se investe muito pouco nela. Na verdade, Daniela, a gente tem problemas muito mais graves no nosso país do que investir em ciência. Eu não discordo de você que tem que investir em ciência, e nós já tivemos épocas, né, em governos diferentes, em que a ciência foi mais bem contemplada do que tem sido. Mas a gente sabe que tem muita gente passando fome, isso é prioritário. Tem muita gente que precisa de atendimento de saúde, isso também é prioritário. Na verdade, um governo bem organizado e voltado realmente para as necessidades da população vai aquinhoando cada uma dessas coisas com a parcimônia da fraternidade que devia ser. Vamos caminhar para isso ainda. E o Marcos, o Tassiro, sobre aquela sua frase lá, ele colocou também aqui, ó: evoluir depende dos acertos, mas não deixa de depender dos erros. E colocou também depois: não deixe o medo de errar ser maior que a vontade de aprender. Também importante. Adorei. O Marcos tem umas tiradas ótimas, eu gosto muito das frases dele. E essa aqui, e ele colocou para a Milena também aqui uma, ó. A amiga Mileninha: eu perdoaria 70, está elevada a 700 vezes. Só um detalhe, ela não daria o mínimo motivo para ninguém. Fica à vontade, Milena, para responder para o Marcos. Não, eu vou deixar o Marcos da ilusão dele. A ilusão dele. Eu vou deixar o Marcos da ilusão. Boa essa. Porque, amigo, nós estamos juntos na evolução e tem dias e dias, momentos e momentos, baldes e caixas d'água. Porque uma vez ele disse que numa das lives, ele disse: eu não chutei um balde, eu chutei uma caixa d'água. Então, tem momentos
Eu gostei muito do comentário, Ronaldo, do nosso amigo Robson Santos, um exemplo de marido, de Esse chefe aqui, de né? família, lavando a Gente, eu estava aqui louça. lavando a louça. Meninos, se inspirem no nosso amigo. muito bom, Robson. E a Diná, o amor deve ser desinteressado para ter valor. Eu concordo com isso também, mas é melhor amar de qualquer forma, porque ele é um aprendizado. Mesmo interessado, a gente começa sempre as coisas interessado, depois a gente vai acostumando e vai fazendo automaticamente, e aí vai fazendo de forma desinteressada. É assim que a gente aprende com os filhos. Na verdade, a oportunidade da paternidade, da maternidade, é a experiência de aprendizado do sentimento de amar, não é? Mesmo quando a gente tem filhos muito difíceis, a gente ainda assim, não é, faz por eles, muitas vezes até magoado, mas faz por eles o melhor. Então, isso é um treino para o amor. Então, eu diria que amar sempre, de qualquer maneira, mesmo que seja interessado, é melhor do que não amar. E o Taceiro aqui, o Robson aqui me pedindo aqui, ó, Ronaldo, meu filho, faz a propaganda do livro do professor Otacílio aí, já está pronto, inclusive na versão virtual. Por favor, Otacílio, fale para nós. É verdade, gente. Eu tive uma live com o pessoal da Federação Espírita do Estado de Goiás, acho que semana passada, foi na terça-feira, acho que sim. Não é que a gente falou sobre o livro das causas primárias, segunda edição, que já está no e-book, né? Como o e-book já está publicado e no livro físico já está também já pode ser comprada na livraria da Federação Espírita do Estado de Goiás. A diferença do livro é um capítulo da primeira edição, eu adicionei um capítulo fazendo um resumo da lei de evolução, lei de causa e efeito e os processos da vida. Eu tive uma oportunidade bonita de escrever um texto para a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, por época do congresso que eles fizeram lá sobre a Gênese. E me deram um tema para desenvolver: a harmonia, a sinfonia da vida, com o propósito de fazer a gente entender como Deus está na gente e a gente pode estar nele. Então, eu, né, escrevi um texto, eu não sabia nem o que era sinfonia, fui estudar e descobri que a gente podia fazer uma sinfonia de forma diferente. Então, eu fiz uma sinfonia da vida e dividi a vida em 4 sonetos, né, porque a sinfonia pode ter 3, 4 na verdade, 4 partes musicais, e eu dividi em 4 partes: a vida celular, a vida, deixa eu me lembrar, a vida celular, depois a vida nas espécies, depois a vida no homem, depois a vida espiritual, no espírito em progresso, sem precisar das reencarnações. Então, teve 4 fases. E procurei mostrar, não é, qual era o palco que essa sinfonia aparecia, quais eram as peças importantes que coadjuvavam essa sinfonia, e depois eu fiz uma descrição dela nesse processo todo de evolução. Ficou uma coisa bonita. Aí eu coloquei esse texto com pequenas modificações, né, ajustando para o texto do livro, como um último capítulo. Vale a pena ler, vale a pena ler. E eu gostaria de pedir a todos vocês que lessem o livro, que pudessem encontrar erros, fazer críticas, para que a gente possa melhorando no futuro. E tem uma última pergunta aqui que chegou agora, Tassiro, do Ibrahim Pacheco,
que a fidelidade precede a comunhão com Deus? Ela é partícipe, vamos dizer assim, né? Porque ser fiel significa você realmente, né, colocar-se inteiro naquilo que você acha que merece a sua fidelidade. Vou dar um exemplo boboca, né? Você compra numa loja que te trata muito bem, te atende com todo o respeito. Então você fica fiel a essa loja. Todas as vezes que você precisar de alguma coisa que aquela loja tem, você vai comprar nela. Porque você sabe que você vai ser bem atendido, não é? Então, fidelidade tem esse significado de você realmente pôr os seus valores em confiança a alguma coisa que você gosta. A comunhão é muito mais do que isso, porque a comunhão significa você partilhar todo o tempo. Então, não só a fidelidade, mas também a dedicação integral àquilo. Então, a gente, para ser fiel a Deus, a gente tem que compreender, melhorar nosso conceito de Deus para compreender como Deus, não é, bondosamente age com a gente. E quando a gente faz isso, a gente se aproxima de Deus e começa a comungar, né, ter Ele na nossa vida com mais frequência, até que a gente possa tê-lo na nossa vida todo o tempo. Aí é comunhão plena com Deus. Então, meus amigos, né, estamos chegando ao final de mais uma noite de estudo aqui, né, agradecendo a todos aí pela presença, pelos comentários, pelas perguntas, né, pelas vibrações fraternas de amizade. E vou pedir à Milena que faça a nossa prece de encerramento, para que a gente possa encerrar nossa transmissão da noite. Antes, Milena, deixa eu lembrar ainda que no livro Boa Nova tem 2 lições, uma fidelidade a Deus e outra comunhão com Deus. Leiam as 2, vale a pena. É Jesus ensinando diretamente para nós. Incrível. Então, gratidão. Gratidão, professor Otacílio. Essas 2 semanas foram incríveis. Mas estarei aqui na semana que vem, no chat, acompanhando a sua aula, como todas as sextas-feiras, porque virou exatamente a nossa aula, o nosso curso de lei natural, de lei divina, com o amigo, com o Ronaldo e com todos os amigos que estão aqui. Então, gratidão, Ronaldo, gratidão, professor. E vamos à prece. Nós também te agradecemos muito, Milena, você ter participado conosco, contribuindo com sua clareza de entendimento, com a sua visão evangélica das coisas que eu aprecio muito, e, obviamente, com a sua presença muito agradável, muito feliz de boa amiga. Muito obrigado. Professor, encontros como esse só aumentam a vontade de um encontro presencial. Em algum momento acontecerá. O professor Otacílio, o livro lá é o Tormentos Das da causas Obsessão? primárias. Não, aquele do livro. livro Tormentos da Obsessão. Ok, isso mesmo. Inclusive, Obrigado, Ana. A Ana vai atrás. Inclusive, professor, numa brincadeira nesse final do nosso encontro, vamos colocar o seu amigo que foi procurar a frase e veio dizer que não era de André Luiz, vamos botá-lo na nossa prece. Vamos. Mas brincadeiras à parte, então agradecendo nesse momento a toda a espiritualidade atuante, orientadora dos trabalhos do IGESE, instituição que permite todos esses encontros, como dessa noite, ao mentor espiritual do professor Otacílio, que tem conduzido, junto com o professor, os encontros que tem trazido para todos nós tantos ensinos, tantos aprendizados, a equipe toda, encarnada e desencarnada, o amigo protetor do nosso amigo Ronaldo, também sempre presente em todos os estudos, na condução dos encontros, que o grupo permaneça assim unido, cada vez mais unido,
e transmitindo tanto amor e tanta alegria para os nossos corações, trazendo o ensino, mas trazendo a amorosidade imensa que nos conquistou e nos conquista a todos. Gratidão a Jesus, nosso Mestre amado, que nos permite momentos como dessa noite, reencontros entre amigos que se amam e se querem profundamente, que possamos seguir unidos, cada vez mais unidos na corrente de Jesus, que é o amor, o amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, uns aos outros, como Jesus nos ensina. Agradecidos então por essa noite, que só foi possível graças à misericórdia de Deus, nosso Pai. Nós te agradecemos, Pai, de todo o nosso coração, e que possamos estar assim em novas oportunidades, aprendendo sempre e nos amparando mutuamente no caminho de reencontro contigo. Nesse momento, então, agradecidos, nós pedimos a tua permissão para encerrarmos o encontro dessa noite, dando juntos graças a Deus. Muito obrigado a Obrigado, todos. meus amigos. Muito boa noite, bom fim de semana e até a próxima sexta-feira. Fiquem com Deus.